Olá! Sim, estamos de volta. Aqui é Núbia Marcelli e o Minutos da Consciência voltou com tudo. E eu fiz esse vídeo com orientação divina para contar tudo o que aconteceu nos bastidores no período em que o Minutos da Consciência ficou desativado e o retorno dele agora e o que você pode esperar deste trabalho de agora em diante. Eu recebi muitas mensagens nesse período de quase 3 anos em que o Minuto ficou desativado. E eu vou responder todas essas dúvidas aqui e vou contar um pouquinho mais da história do retorno e por que ele está acontecendo e o que você pode encontrar por aqui. Depois da vinheta eu vou te explicar mais sobre essa situação. Vamos juntos? Então, para quem não conhece o trabalho, meu nome é Núbia Marcelli e esse é o Minutos da Consciência. É um trabalho pautado na espiritualidade, com foco na união divina. E ele começou a acontecer em 2018 e parou há mais ou menos 3 anos atrás, quando eu recebi orientação. Foi um trabalho muito grande que me levou para cursos em vários lugares, inclusive fora do país, com áudios que eram espalhados mundialmente. Eu tinha pessoas de vários países que acompanhavam o trabalho quando eu recebi a orientação que o trabalho precisava chegar ao fim. Muitas pessoas se sentiram muito tristes, abandonadas, mandaram mensagens se sentindo desoladas com o fim do trabalho. Mas a orientação divina do Pai é algo que precisa ser seguida, né? É uma coisa que eu busco desde quando eu era criança. Vou contar um pouquinho rapidamente dessa história aqui e o que mudou para que você consiga entender, né? Então, para quem não conhece o trabalho, talvez não vai entender muito bem essa mensagem, esse vídeo, mas para quem conhece e acompanha, talvez tenha o coração mais acolhido após essas explicações, tá? Recentemente, o trabalho do Minutos retornou. Se eu não me engano, foi em setembro de 2024 que nós retornamos. Os áudios retornaram, então a página no Instagram também retornou. E agora eu tô voltando com o YouTube aqui no dia 2 de janeiro de 2025. Estou gravando esse vídeo para poder explicar o que aconteceu até aqui, né? Então vamos lá. Em 2018, quando o Minutos da Consciência foi criado, ele veio de uma forte intuição interna de que eu precisava espalhar a palavra para as pessoas, falar de Deus de forma amorosa, de como que é possível encontrá-lo e se relacionar com ele no nosso dia a dia. Contudo, eu ainda falava de espiritualidade, recebendo, canalizando informações, mas ainda de um modo muito passivo, né? Isso é um erro comum que muitas pessoas cometem até sem perceber, né? A gente faz isso com boa intenção, mas é como diz aquela frase, né? De boa intenção, o inferno tá cheio. E eu lembro que essa frase me rodeava muito e era uma coisa que me incomodava profundamente, porque eu realmente fazia o trabalho com muito amor. Mas não adianta você fazer uma coisa com amor e não ter consciência do real significado daquilo, né? Existem leis que regem esse universo material e eu precisava entender isso melhor. Então, à medida que os mestres que foram me guiando no caminho foram me explicando, eu fui entendendo que era um trabalho realmente muito grande, que acompanhava muitas pessoas, mas que se eu continuasse realizando esse trabalho da forma como ele estava sendo realizado, muito amoroso, com boa intenção, com informações de qualidade sendo passadas, mas ainda sem a conexão direta da experiência, eu seria mais uma falsa profeta espalhando a palavra, né? Porque às vezes a gente associa essa palavra, o falso profeta, com alguém que tem às vezes má intenção em passar uma palavra adiante, que é falar de espiritualidade com a intenção de gerar algo ruim. E isso não é verdade 100%. É claro que tem, às vezes, né, existem situações assim, mas às vezes os falsos profetas são pessoas que realmente têm boa intenção, querem de fato passar mensagens positivas adiante, contudo, eles não viveram a experiência direta. E o que é essa experiência direta que você tanto fala aí, né, Núbia? Vamos entender um pouquinho sobre isso. O nosso Mestre Jesus, quando ele veio aqui, ele nos disse que a gente precisava voltar para o reino de Deus.
e que para a gente voltar para casa, voltar para o reino de Deus, a gente precisaria renascer, e que esse renascimento não era na carne, era em espírito. E era isso também de informação que eu recebia constantemente dos mestres que me guiavam no trabalho. E eu demorei muito para entender isso. Apesar de ter sido muito consciente, desde criança eu vinha buscar essa libertação da Matrix, né? Essa iluminação espiritual, também conhecido como Samadhi, Nirvana, Moksha, libertação, união divina, né? São tantos nomes diferentes para descrever a mesma situação. Eu sempre busquei isso. E foi justamente estudando a Cabala na escola sacra que eu consegui encontrar e me desenvolver a ponto de conseguir alcançar esse estado de consciência. Mas naquela época eu não entendia muito bem isso. Eu seguia os meus estudos, fazia as minhas práticas, mas eu ainda não tinha entendimento de que era sobre isso exatamente que eles estavam me falando. E não é que a espiritualidade conversa com a gente por códigos, não. Eles trazem o pacote de informações pra gente, às vezes até muito aberto. Contudo, o que bloqueia a nossa decodificação da mensagem são os montes de véus e camadas que a gente coloca entre a consciência inferior se metendo no assunto e a consciência superior que está recebendo a mensagem, né? Então, à medida que eu fui fazendo um processo de limpeza disso tudo, que eu fui me purificando, que eu fui vivenciando todo o processo de retificação, foi possível, então, eu alcançar esse estado, né? O estado da iluminação espiritual, é um estado onde você realmente volta para casa, você vê e vive o reino de Deus dentro de você, você vive isso fora de você, você consegue de fato ouvir Deus falando com você, não tem mais como era antes, eu percebia que era por intuições leves, outras vezes de sincronicidades, né? Vinha por intermediários, porque eu não tinha, por mais que eu quisesse, eu tinha muita dificuldade de receber informação direta do Pai. E depois da iluminação eu percebi essa enorme diferença acontecendo, né? Agora não, eu consigo ouvir o Pai diretamente falando dentro de mim. Eu converso com ele como eu converso com uma pessoa. Eu falo, ele responde, eu silencio, eu o escuto. Então isso mudou absurdamente depois da iluminação espiritual. E aí foi quando isso aconteceu, depois de eu ter paralisado o trabalho do Minutos por um tempo, ou seja, o fato de ter parado o Minutos por um tempo fez com que eu pudesse reter mais energia, porque é uma doação, um trabalho assim. Você literalmente doa energia, e energia é a moeda de troca para a gente se relacionar com tudo no universo. A gente gasta energia dando atenção para uma planta, para uma pessoa, para um projeto, para uma televisão, para uma rede social. Então, é uma moeda de troca que é muito valiosa para o seu processo de expansão de consciência. Então, a orientação que eu tinha recebido na época era justamente essa, que eu precisava encerrar o trabalho para que eu pudesse não só ter mais energia, né, um amontoado maior de energia para conseguir dar esse salto quântico, como também não ficar proferindo palavras que não se relacionavam com a experiência direta, ou seja, não adianta você falar de reino de Deus, de união divina, sem ter vivido de fato esse processo acontecendo, entendeu? Sem você realmente sair da Matrix, não adianta você falar de como sair da Matrix, né? Então, isso que veio de compreensão para mim depois que o meu processo aconteceu, e eu entendi por que se eu continuasse o trabalho, eu teria sido uma falsa profeta. Então, no período que o Minutos parou, nesses quase 3 anos, uma transformação profundíssima na minha vida aconteceu. Foram processos, assim, que só quem viveu a experiência, talvez num outro momento eu possa contar isso aqui para vocês, mas basicamente eu vi Deus me reestruturando em todos os níveis da vida material. Mas antes que a vida material pudesse ser modificada para muito melhor, eu vivi primeiro uma total retificação e união no plano espiritual, que é também como o nosso Mestre Jesus ensinou pra gente, né? Buscai primeiro o reino de Deus e então todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E eu vi isso acontecendo, eu vivi isso na minha vida. É real, sabe? E a força disso é algo indescritível. Então, aí sim, eu entendi de novo, num nível ainda mais aprofundado, como venho entendendo desde então, em camadas ainda mais profundas, o tanto que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, tanto para propagar palavras de espiritualidade, quanto para se conectar com conteúdo de espiritualidade que às vezes não vem de uma fonte que tem ligação direta com o que está sendo dito.
tá sendo dito porque eu li em algum lugar, ou então eu entendi um pouquinho sobre aquilo, mas eu não vivi a experiência direta. Se você não vive a experiência direta, você não tem como falar. É a mesma coisa de eu andar na rua e perguntar para alguém como é que eu faço para chegar em algum lugar, se a pessoa que me dá a informação não sabe nem onde o lugar fica, ela só ouviu falar, entendeu? A informação não vai ser precisa, não vai ser tão... não vai me ajudar tanto quanto quem sabe onde é o lugar, viveu o caminho, conhece o lugar, tem informações a respeito. Entende a diferença? Então isso foi algo muito importante que me foi passado para poder deixar o trabalho mais fidedigno, trazer a verdade, né? Porque não é a verdade que liberta a gente. Então, para que a verdade possa libertar aqueles que ouvirem o conteúdo que for trazido através das minhas palavras, através desse instrumento que vocês enxergam aqui, esse instrumento primeiro precisou viver a própria libertação antes de falar de libertação para outros. Então, até aqui eu expliquei para vocês o porquê que eu parei o trabalho, a importância desse trabalho ser vivido e o que é essa experiência direta que eu falei desde o início do vídeo, né? Então, por que é tão importante dela ser vivida, o porquê que isso é algo tão valioso e o que mudou também com o retorno do trabalho. Agora eu vou trazer um pouquinho a respeito disso, né? Muitas pessoas também, depois quando o trabalho voltou, me mandaram mensagens perguntando, mas Nunu, o que é iluminação espiritual, né? O que é isso que você tá falando, que agora desde que você voltou você só vem falando disso e falando da importância da gente se despertar para isso. Todo mundo que já despertou a consciência já descobriu em algum momento a palavra Matrix, né? Essa ilusão ao qual estão todos inseridos e presos em algum nível, né? A gente sabe que a gente precisa se libertar daqui, mas a gente não tem, às vezes, muita consciência de para onde eu vou depois de me libertar. Por que eu devo me libertar? Eu sei que isso aqui não é legal, eu quero me libertar, mas fica um buraco de compreensão de me liberto daqui e vou para onde? Acontece o que depois que eu me libertar? E qual que é o caminho que me tira daqui e me leva até aqui, sabe? Então, esse buraco nas compreensões faz muitas das vezes que a gente busque espiritualidade para melhorar esse mundo, para melhorar o mundo, a vida material. E a gente não entende que o processo principal é justamente se libertar daqui. Literalmente isso, não tem outra forma de dizer essa verdade, ela é isso. É a gente buscar a unidade com o Pai, voltar para o reino de Deus, como nosso mestre veio há mais de 2000 anos, trazer essa mesma mensagem. É justamente isso, é você voltar para o seu verdadeiro estado de essência, é você voltar para a sua verdadeira casa, para o seu verdadeiro estado de consciência, para a sua vida verdadeira. Quando a gente vê em Apocalipse que no fim dos tempos os mortos voltarão à vida, significa que aqueles que voltam à união divina, que realmente se iluminam a consciência, eles realmente vivem. Eram mortos, mas quando se iluminam, vivem de fato. Porque aí quem se faz presente é você de verdade, é a vida, a alma que nós somos. E um outro vídeo eu acho que seria interessante a gente conversar a respeito disso, porque a gente associa muito quem nós verdadeiramente somos com morte. A alma é alma penada, sabe? Então a gente tem uma dificuldade de compreender quem nós somos, imagine entender para onde devemos ir. Então, existe um processo de compreensão e desenvolvimento nessa caminhada que a gente precisa respeitar e a gente pode ir seguindo juntos. Então, para mim é muito importante, inclusive, que você que está assistindo esse vídeo, né, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e coloca para mim aqui nos comentários o que te tocou nesse vídeo, o que você gostaria de entender mais a respeito, quais são as suas dúvidas, porque assim facilita a produção de conteúdo. Porque às vezes eu recebo pacotes de informações que são grandes demais e eu falo assim, como é que eu vou dividir isso aqui? Então, com a sua participação, isso facilita muito o trabalho, até porque a gente consegue direcionar a mensagem conforme aquilo que o receptor, né, tem de demanda, tem de necessidade. Então, para mim vai ser maravilhoso se você realmente conseguir fazer isso aí para mim. E por que o trabalho voltou? A minha iluminação espiritual, ela aconteceu em agosto do ano passado, em 2024. E foi um momento extremamente maravilhoso. Gente, é muito incrível você de repente se sentir assim, em conexão real com o Pai. Você sentir o seu verdadeiro corpo, você sentir aquele derramamento constante e abundante de amor.
e você ouvir a voz de Deus ressoando dentro de você é algo indescritível que eu desejo de verdade para todos os meus irmãos. É uma experiência que não existe nada nesse plano material que te faça tão feliz, pleno, que te deixe tão preenchido, sabe? E olha que eu sou mãe, né? Porque nesse plano a gente fala que né, a maternidade é o maior amor que existe, é só dentro do mundo material, porque transcendendo isso, a união com Deus é algo indescritível. É realmente o melhor presente que a gente pode nos dar e, não sei se você sabe, para toda a nossa família também, porque quando você se ilumina, essa informação, ela é extremamente forte e poderosa e ela é passada em toda a sua linha genética diretamente, tanto para trás quanto para frente. E isso é, portanto, o maior legado que a gente pode deixar para todos aqueles que nós amamos e para toda a humanidade, porque obviamente afeta toda a humanidade quando alguém se ilumina. Mas em resumo, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco para um vídeo de retorno, é isso. O trabalho voltou, após a iluminação espiritual acontecer, eu recebi orientação do Pai para que o trabalho retomasse, porque muitas pessoas acompanhavam Minutos da Consciência e muitas pessoas realmente se sintonizavam com o trabalho, realmente se conectaram com Deus a partir disso. E imagina agora, onde eu estou conseguindo ser um canal cada vez mais purificado, já estou em união divina e estou conseguindo literalmente ceder, né, este corpo através dos seus gestos, da sua fala, do seu olhar, do seu jeito de ser, para que o Pai possa transmitir essas mensagens para todos nós. O que eu já te adianto, e quem está acompanhando o trabalho já acompanhava e está acompanhando esse novo Minutos, está dizendo Nunu, está muito forte, dá para sentir a energia incrível de conexão sua com o Pai. Se eu já achava o Minutos amoroso, agora tá mais ainda. E é claro, gente, porque a iluminação é justamente isso, né? A união divina, onde o você individualizado, você percebe que nunca esteve individualizado e você consegue realmente se sintonizar com esse amor e ser canal dele. Então o Pai consegue agir através de você. E nesse estado, existem coisas maravilhosas que acontecem, eu posso compartilhar em algum outro momento, se assim vocês quiserem, mas estou aqui basicamente para dizer isso. O Minutos já voltou, todos os áudios que são compartilhados diariamente de segunda a sexta já estão disponíveis no Spotify e também no grupo do WhatsApp, tá? E agora estou retomando também o canal aqui no Minutos da Consciência, onde dá pra gente extrapolar o que é falado nos áudios, né, através de mini aulas, conversar um pouco mais aprofundadamente sobre determinados assuntos, às vezes até compartilhar determinados vídeos que explicam e elucidam um pouco do que a gente vai trazer por aqui. Mas é isso, estamos também no Instagram, Minutos da Consciência, e se você quiser falar comigo também através do e-mail, é minutosdaconsciência@gmail.com. Vamos juntos, é um prazer imenso servir nesse trabalho. Qualquer dúvida que você tiver ou qualquer assunto a respeito da espiritualidade que você gostaria que fosse falado, pode me mandar que a gente vai levar isso para o Pai e vamos trazer as informações conforme aquilo que ele deseja que aconteça. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Mais uma vez eu encerro esse vídeo agradecendo com muito carinho todo o acolhimento que eu recebi das pessoas que acompanhavam o trabalho e que seguem acompanhando novamente até aqui. E vamos juntos. Beijo e até o próximo vídeo.